Pessoal, então dando continuidade, tá? Aqui no nosso módulo, a unidade 6, a gente vai estar abordando sobre essas duas teorias, né? Que são duas teorias bem conhecidas nessa parte das empresas, né? Que são a teoria humanística e a teoria das relações humanas, tá? A teoria da administração científica e a teoria das relações humanas, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os pioneiros, né? Alguns pensadores, alguns filósofos que deram bastante contribuição para que essas duas teorias fossem criadas, tá? Então a gente tem aqui ó, as contribuições iniciais que foram realizadas por pesquisadores que compreendiam que a organização, né, que a empresa como organização, ele é um organismo vivo, tá? E defendia o conceito do homo social, em substituição ao homo economicus, né? Que é esse homem na sociedade, né? E homem econômico, né? Preconizado pela administração científica de Taylor. Então, o que a gente vê aqui? Na verdade, no começo, né? Esse modelo de administração, ele visava a administração científica, né, que a gente fala, que é a administração econômica, que foi preconizado por Taylor, né, Frederick Taylor. Ele preconizava o quê? Ele acreditava em que a empresa, ela era, os funcionários, ele visava somente a sua produção, né? Ele visava como se fossem máquinas as pessoas. E ele acreditava que quanto mais ele incentivava economicamente, financeiramente, né, as pessoas, elas produziam mais. Taylor não pensava na parte humana do funcionário, não pensava nas relações interpessoais dentro da empresa, ele não pensava nessa outra parte que é uma contradição, né, que na verdade a gente fala na teoria da científica versus teoria das relações humanas. Ele não pensava nessa parte humana dos seus funcionários, dos seus empregados. Essa parte da teoria científica de Taylor, ele acreditava que a empresa ela produziria mais, as pessoas que trabalhavam ali dentro funcionavam como se fossem máquinas, tá? E elas produziam mais quando elas tinham um incentivo financeiro ou material, somente assim ela produzia mais, tá bom? Em contraposição, né, em contrapartida, a outra teoria, que é a teoria humanística, ela vem contradizendo toda essa versão de Taylor, tá bom? Deixa eu só ler essa parte aqui. Ó, o conceito do homem econômicos, que é o homem econômico, né, que refere-se a uma conceituação proveniente da administração científica, que considerou que todo indivíduo ele é profundamente influenciado por recompensas salariais, econômicas ou materiais, tá bom? Esse era o conceito de Frederick Taylor, da administração científica, tá bom? Aqui ele cita alguns pensadores que também foram importantes, tá? Eu não vou ler o nome de todos, tá? Meninos, que depois, se vocês quiserem entrar aqui no módulo, e só cita, então assim, é só para conhecimento a mais, mas o que a gente mais prioriza é Taylor, né? Que foi o repercursor dessa teoria, tá bom? Bom, aqui tem os outros pensadores e a gente já vai aqui para a origem das teorias das relações humanas, que é essa que eu falei que veio depois dessa criação de Taylor, tá bom? Como resultado das radicais mudanças nos Estados Unidos geradas por uma grande recessão nos anos de 1930 e pelas alterações sociais e políticas que ocorreram nessa época, né, decorrência da instabilidade financeira e econômica que o país vivenciou naquela época, então teve alguns fatos que aconteceu nos Estados Unidos em 1930, né, essa grande crise política e econômica que aconteceu no país, que ele vivenciou, as empresas da época eles conheceram o desenvolvimento de novos conceitos e práticas industriais. Tá? Atrelado a isso, o desenvolvimento da psicologia e a ampliação de novos campos de estudo organizacional. A ampliação de novos campos de estudo, então eles vão estudando aquela organização, surgiram novos conceitos. Tá? Eles fomentaram o surgimento das teorias das relações humanas. Então, a teoria das relações humanas surgiu a partir de um ponto. Que ponto? A partir dessa
dessa data, né, 1930, com um processo que nos Estados Unidos tinha acontecido, né, eles estavam com um processo político, né, e social dessa instabilidade econômica que o país vivia naquela época, tá? E eles começaram a estudar uma outra maneira dessas relações dentro das empresas, e por isso surgiu a teoria das relações humanas, tá? Como resultado da experiência de Hawthorne. Essa experiência, gente, ela explica, toda explicada no módulo, como que ela aconteceu, tá? Quem foram os pesquisadores, quais foram as etapas dessa experiência, qual foi a finalidade e o resultado dessa pesquisa, tá? Ela é um pouco complexa para entender e por isso depois que eu terminar de explicar a unidade, a gente vai assistir um videozinho bem dinâmico, tá? Que eu tenho certeza que vai ficar melhor para vocês entenderem também, tá bom? Como resultado das experiências, né, dessa experiência de Hawthorne, que foi desenvolvida por Elton Mayo e os colaboradores em oposição à teoria clássica da administração, tá? Que é a teoria que a gente acabou de falar de Taylor. Eles criaram essa teoria das relações humanas, contrapondo todo esse pensamento de Taylor que dentro de uma empresa, né, todas aquelas pessoas funcionavam como máquina. Ele era muito, né, radical em relação ao pensamento, a relação ao humano, ao sentimento dentro daquelas pessoas, dentro das relações que aquelas pessoas podiam ter dentro da empresa, tá bom? Aqui a gente tem uma foto, uma filha desempregada durante a recessão de 1930 nos Estados Unidos, que foi um marco para que fosse desenvolvida essa teoria, né, humanística das relações humanas, que foi a partir desse marco que foi idealizada, né, pelo engenheiro francês Henri Fayol, tá? Tem até um filme, né, gente, que Henri Fayol demonstra também sobre toda essa teoria, que é o autor do livro Administração Industrial em Geral, de 1916, fundado pela ênfase na estrutura organizacional, pela visão de um homem econômico e pela busca da máxima eficiência. Altamente criticada pela manipulação dos trabalhadores por meio de incentivos materiais e salariais e a excessiva unidade de comando e responsabilidade. A principal contribuição recai sobre a criação de um sistema de regras e normas administrativa, tá? Aqui por Henri Fayol, tá? Que é o repercursor dessa teoria da administração. Vamos lá. A justificativa do desenvolvimento da teoria das relações humanas, ela decorreu da tendência à desumanização que tinha nesse trabalho, né? A desumanização do trabalho decorrente das características dessa teoria clássica da administração, tá bom? E a teoria das relações humanas, ela atribui um significado importante à satisfação humana. Os efeitos dessa satisfação sobre a sua produtividade, inovando assim uma visão organizacional da época, tá? Então, o que ela visava? Essa teoria das relações humanas. Eles fizeram toda essa experiência, que eu vou passar o videozinho para vocês explicando, tá? Mas eles visavam o quê? Que quando o empresário ele reconhecia que o seu funcionário era um ser humano e precisava de outros incentivos, por exemplo, o entorno ele precisava ter o seu relacionamento em grupo de trabalho, né? Se relacionar com os amigos, com os colaboradores de trabalho, ter aquele intervalo de tempo, né, de 15 minutos para parar, para descansar e depois voltar ao trabalho. Então, assim, são incentivos psicológicos, incentivos que deixavam aquele trabalhador satisfeito em realizar aquele trabalho e dessa forma ele produzir mais. Tá? Não como lá na teoria científica, né, da administração científica, que visava que ele só produzia se ele fosse incentivado por salário ou por bens materiais. Ele não acreditava que se ele visse pelo lado humano da pessoa, ela também produziria mais, tá bom? Então aí está uma contraposição entre uma e outra, uma característica fundamental entre uma teoria e outra, tá bom? Ó, trata-se de um comportamento, trata-se de um comportamento, né? A teoria de Taylor e Fayol, né? O contratempo dessas duas teorias entre Taylor e Fayol, por considerar uma nova abordagem sobre o trabalho uma atividade grupal,
e que os indivíduos, eles possuem motivações não só econômicas, tá? Mas psicológicas para realizar o seu trabalho. E aí surgiu a teoria das relações humanas decorrentes dos seguintes fatores. Essa parte aqui é mais importante para que vocês entendam, tá, pessoal? Ó, essa teoria da relação humana surgiu pelo quê? Pela necessidade de humanizar, tá? De tornar mais humano e democrático aquele ambiente de trabalho. A administração dessas empresas, a gestão daquela empresa precisava ser mais humanizada, pensar mais no seu colaborador em si, tá? E não pensar nele como se ele fosse uma máquina de produção, tá bom? Também outro fator, que é o desenvolvimento da psicologia e da sociologia, e consequentemente a aplicação ao ambiente organizacional no início do século XX. Outra contribuição, outro fator, uma importante contribuição dos resultados obtidos pela experiência de Hawthorne em 1927 e 1932. Essa experiência aqui, gente, foi um ponto crucial para que todos os pensadores, né, foi uma influência muito grande para que essa teoria das relações humanas fundasse com eficiência a sua eficácia, tá bom? Então, aqui, sobre essa experiência de Hawthorne, a gente vai explicar um pouquinho no videozinho, tá? Essa unidade aqui ela é bem rápida, tá, gente? Aqui ele faz a descrição. Eu só tô mostrando aqui para vocês o modo, porque além do vídeo que a gente vai estar falando aqui, tem toda a parte escrita. Então, se vocês quiserem se aprofundar no tema, tem toda a parte aqui, tá? Ó, a descrição da experiência, como foi a primeira fase, que foi a fase da iluminação, onde eles colocaram um grupo com a iluminação, toda a iluminação trabalhando, e o outro grupo de trabalhadores tinha iluminação intercalada, uma hora tinha luz forte, outra hora luz fraca, luz forte, luz fraca. Então, eles foram fazendo várias etapas dessa experiência até entender o que influenciava, o que motivava esses trabalhadores a produzirem mais, tá? Então, foram várias fases. A segunda fase foi na sala de prova de montagem, tá? Depois, a terceira fase, programa de entrevistas. A quarta fase, a sala de observação de montagens de terminais, e assim por diante, tá bom? Aqui ele vai falar fase por fase, explicar, tá? Vou pular isso aqui porque a gente vai ver o vídeo. Terceira, quarta fase, conclusão da experiência, tá? Que a gente vai estar falando lá também, as implicações dela na teoria das relações humanas, tá? E um pouquinho das relações informal, tá? Eu só vou falar com vocês esse comparativo aqui dessa tabelinha que a gente tem, que é bem bacana, que acredito que vai ter uma atividade lá também, tá? No Moodle sobre essas teorias da relação clássica e das relações humanas, para vocês fazerem comparativo. Então, já vai aqui uma dica, tem aqui no módulo explicando certinho, tá bom? Então, vamos lá, ó. A abordagem humanística que deu a origem às relações, a teoria das relações humanas, tá? Contempla inúmeras variáveis ignoradas que não são seguidas pela abordagem da teoria clássica de Henri Fayol, tá? E científica de Frederick Taylor, tá bom? É pertinente observar que tais teorias se sobrepõem e até se contemplam, se considerado que o período em que foram desenvolvidas, pois expressam o contexto social e econômico daquela época, tá? Reproduzindo assim a configuração industrial do período em que eles viviam. Então, isso aqui a gente tem que pensar que essas teorias também foram, né, desenvolvidas em uma época totalmente diferente aqui da nossa, tá? Então, a comparação entre as duas teorias, a clássica e a humanística. Temos aqui, ó, a teoria clássica é uma organização, ela visa, né, a organização como uma máquina, né, as pessoas, e já relações humanas, ela já visa a organização, a empresa, como um grupo de pessoas. Na teoria clássica, era da ênfase às tarefas, e já na humana, ela dá ênfase às pessoas, tá? Na teoria clássica, a teoria é baseada em um sistema de engenharia, e já na humanística, na teoria inspirada no sistema da psicologia, do psicológico das pessoas, tá bom? Na teoria clássica, a autoridade é centralizada, e nas relações humanas, é a delegação plena de autoridade. Na teoria clássica, as linhas claras de autoridade, né, que eles precisavam muito, essas linhas claras de autoridade, e já
a autoridade, né, dos seus superiores, e na teoria das relações humanas, ele visava a autonomia do empregado. Ele mesmo tinha a sua própria autonomia para estar desenvolvendo o seu trabalho com maior eficácia, né? E já na clássica era a linha clara de autoridade dos seus superiores. Na clássica, especialização e competência técnica, e na humanística, uma confiança e abertura. Na clássica, ele tem uma acentuada divisão de trabalho, né? Cada um faz o seu trabalho, né? Divisão de trabalho na teoria clássica, e já na teoria das relações humanas, ele dá ênfase nas relações interpessoais. Eles acreditam que você trabalhando em conjunto, o trabalho em grupo, com certeza dá muito mais eficácia, dá muito mais lucro para a empresa, né? Ele se desenvolve muito melhor, né? Ele tem muito mais eficácia do que essa divisão de trabalho sozinho, tá bom? Já na teoria clássica, a confiança é nas regras pré-estabelecidas pela empresa, e nas relações humanas, a confiança é nas pessoas, tá? Na teoria clássica, existe uma clara separação da linha staff, ou seja, um grupo de auxiliares ou apoio, uma separação desse grupo de apoio. E já na teoria humana, a dinâmica grupal e interpessoal. Então, a gente vê aqui, pessoal, que assim, é bem claro, na teoria clássica, né, de Henri Fayol, e a científica de Frederick Taylor, ele visava totalmente as regras da empresa, né? Não pensavam nada no humano, era a autoridade ali, você faz o seu trabalho sozinho, né? Você, para incentivar aquele trabalhador, era somente com recursos, ou incentivo salarial, ou algum bem material, para que ele produzisse mais, e aí vem a teoria das relações humanas, pensando realmente em que não é assim. Dentro de uma organização funciona, a gente precisa perceber o humano daquela pessoa, o relacionamento interpessoal em grupo, né? A parte psicológica, as dinâmicas, né, que faz aqui a dinâmica de grupo, interpessoal, a confiança nas pessoas, a autonomia de deixar ele se desenvolver, né, ele estabelecer o seu conceito de produção, de querer crescer, tá? Então, é a ênfase nas pessoas, o humano, e na teoria clássica, a ênfase é em uma organização, como se fosse uma máquina. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar para vocês aqui agora, então, rapidinho o vídeo, tá? Deixa eu só pegar aqui, tá, meninos? O vídeo. Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Só um minutinho. Início no final da segunda década do século XX, mais precisamente por volta de 1930, um período difícil, marcado por recessão econômica, inflação, desemprego e forte atuação dos sindicatos. Ela surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, que mostrou a necessidade de humanizar e democratizar as organizações. Vamos Olá! A teoria das relações humanas teve seu início no final da segunda década do século XX, mais precisamente por volta de 1930, um período difícil, marcado por recessão econômica, inflação, desemprego e forte atuação dos sindicatos. Ela surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne,
que mostrou a necessidade de humanizar e democratizar as organizações. Vamos conhecer melhor essa experiência? A experiência de Hawthorne foi um trabalho realizado pelo psicólogo e professor de Harvard, Elton Mayo, entre 1927 e 1932, em uma empresa chamada Wesley Electric Company, na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne, a razão pela qual foi dada esse nome à pesquisa. Ela foi dividida em 4 fases. Na primeira fase, pretendia-se conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários, onde 2 grupos de operários que faziam o mesmo trabalho foram submetidos a trabalhar da seguinte forma. Um grupo com uma intensidade da luz variável, e o outro tinha a intensidade da luz constante. A experiência teve a seguinte conclusão. Os observadores não encontraram correlação direta entre a variação da intensidade da luz, mas perceberam que os operários reagiam à intensidade da iluminação de acordo com as suas realidades pessoais. Assim, comprovou-se preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. Na segunda fase, 5 moças que montavam relés tiveram redução do horário de trabalho, lanches e períodos de descanso. Resultado: essa fase da pesquisa demonstrou que o desempenho das operárias estava relacionado à melhoria do relacionamento entre elas, o ambiente de trabalho, o aprimoramento do trabalho em equipe e o desenvolvimento de lideranças. Nos 12 meses em que as moças foram analisadas, verificou-se que elas gostavam da sala onde estava sendo realizada a pesquisa, porque lá era divertido e a supervisão branda e flexível. Para as moças, havia um ambiente amistoso e sem pressão que aumentava a satisfação no trabalho. Elas não tinham medo do supervisor, pois ele era um orientador dos seus trabalhos. Essas moças desenvolveram relações pessoais e transformaram-se em uma equipe de trabalho que desenvolveu objetivos comuns, como aumentar o ritmo de produção. Na terceira fase, foi analisado as diferenças nas atitudes dos grupos de operários 1 e 2 e as atitudes das 5 moças que montavam relés. Preocupados com essa diferença, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. As entrevistas dessa fase revelaram a existência da organização informal dos operários a fim de que eles se protegessem contra o que percebiam como ameaças da administração. Essa organização informal possui forte atuação sobre os empregados e influencia no ritmo e na produção deles. Além disso, cria punições quando algum trabalho foge das regras impostas pelo grupo. Ela geralmente é formada por afinidades pessoais e permite o surgimento de lideranças informais que mantêm o grupo unido e asseguram o respeito entre os integrantes e as regras de conduta. A quarta fase foi de análise da organização informal dos operários, onde os pesquisadores constataram que o grupo informal influenciava o grupo formal, ou seja, a união e a solidariedade do grupo informal determinavam qual o ritmo de trabalho do operário e a sua colaboração para a organização. Conclusões finais da experiência de Hawthorne. Primeiro, o nível de produção é resultante da integração social, normas sociais e expectativas grupais. É a capacidade social que determina o seu nível de competência e eficiência e não sua capacidade de executar. Segundo, comportamento social dos empregados. O comportamento das pessoas é influenciado pelas regras e orientações estabelecidas pelo grupo. Terceiro, o fator psicológico é mais importante do que a capacidade física ou fator fisiológico das pessoas para seu nível de produção. Quarto, recompensas e sanções sociais. O comportamento do empregado está condicionado às normas e padrões sociais estipulados pelo seu grupo. Quinto, grupos informais existem nas organizações, influenciam os grupos formais e devem ser considerados para garantir o desempenho e os resultados das empresas. Sexto, relações humanas. A interação social com grupos sociais deve ser valorizada em qualquer organização para garantir a sua existência. Sétimo, a importância do conteúdo do cargo. Trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos e maçantes, afetando negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo sua satisfação e eficiência. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Pessoal, então é isso, tá bom? Aqui a gente finaliza, tá? Essa unidade e vamos lá pro Moodle, tem atividade lá para vocês fazerem, a Carol vai estar falando um pouquinho com vocês sobre as outras unidades, tá bom?